Isabela, tenho 21 anos, moro com minha família, faço faculdade de visagismo, terapia capilar, trabalho na área, um salão no shopping, cabeleireira. Desde criança eu sentia um pouco desse transtorno, que hoje é visto como um transtorno de gênero. Eu sempre cresci com essa feminilidade toda. Aos meus 5 anos eu já tinha cabelinho grande, encaracoladinho, a minha mãe tinha feito uma promessa e eu fiquei com esse cabelinho grande até os 5. E eu lembro assim que quando ela cortou, até hoje ela tem esses caixinhos guardados, e quando ela cortou eu chorava muito porque eu fiquei com a cabeça sem cabelo e foi algo meio que difícil assim de encarar. Bom, e depois eu fui crescendo, eu já fui colocando toalhas na cabeça e como se fosse cabelo mesmo, usando o salto da minha mãe. No colégio eu estudei em escola de freira, então minha mãe até hoje fala que sempre chegava bilhetinhos no meu caderno falando que eu estava usando batom e eu desfilando com a mochila das minhas coleguinhas para cima e para baixo. E eu lembro que também aos 12, 13 anos meus pais me levaram ao psicólogo também. E daí foi que um pouco eles conseguiram entender um pouco mais sobre mim, sobre a minha essência, que não era nada forçado, que eu realmente tinha nascido em um corpo errado. Essa transição veio começar a partir dos 15 anos. Foi algo bem inexplicável, surreal para mim, porque começou a aparecer um par de coisas, os menininhos da escola não queriam andar comigo, porque eu já era mais afeminada, eu só andava com as meninas do colégio e eu comecei a me descobrir. Só que daí eu sempre quis dar um orgulho pro meu pai, assim, falar que, porque ele sempre falava, porque ser homem tem que ser homem e tal. Só que ele não entendia a necessidade da minha pessoa, que aquilo não estava me fazendo bem, porque aquilo não era eu mesma. Eu realmente me sentia aprisionada em um corpo errado. Então, eu nunca beijei uma menina, nunca fiquei X com a menina e daí foi que começou. Aos 15 anos começou essa mudança toda. Eu percebi que talvez possa ser o psicológico também, mas eu percebi que talvez a vontade, a necessidade tanta de ter um peito acabou crescendo, assim, não a mama de uma mulher formada, mas algo mais sutil, peito que já foge do padrão masculino. Então, daí eu já fui deixando o cabelo crescer, já fui usando maquiagem, já fui usando roupas mais femininas, e os meus pais começaram a aceitar de uma boa porque viram que foi uma coisa que veio desde a infância, não foi nada forçado. Eu nunca tive a fase de se vestir como um homem, de repente se vestir como uma mulher. Então foi crescendo, e isso foi florando cada vez mais dentro de mim. Vendo que aquilo estava me fazendo muito bem, estava me fazendo feliz. E aos 17 eu comecei a namorar com um cara e ele falava do meu cabelo, que você é bonito, você não precisa. E o cara era gay, é gay. E assim, ele falava que eu não precisava desse cabelo, que era cabelo mais pra menina e tal. Eu falei que não, que eu me sentia bem. Então, assim, um dos términos do nosso namoro foi por causa disso, que ele não me aceitava com essa feminilidade toda. Ele já me queria mais masculino, mais gay. Então, eu também comecei a descobrir que eu não sou atraída por gay. Eu me vejo hoje como uma mulher e eu gosto de héteros. Eu acho que trans também é gênero feminino e ela deve sim ser tratada como uma mulher. O cara que sai com a trans não deixa de ser hétero por sair com a trans, porque ele está atraído justamente pelaquela feminidade, aquele rosto feminino, aquele corpo feminino. Então eu creio que ele não vai deixar de ser hétero por causa que fica com a trans. Todos os caras que eu fiquei até hoje, que eu saio, eles são héteros sim, não deixam de ser hétero. E até porque também, assim,
Na intimidade também eu sou bastante feminina mesmo, por isso que eu falo que eu sou uma mulher, porque eu não consigo, eu nunca, não tenho vontade de ser ativa da relação. E assim, hoje eu sinto a necessidade sim de operar, porque isso me faz bem e incomoda para vestir uma roupa, até no sexo mesmo incomoda. Então, quando eu entrei no salão, eu me vestia de menina e já tinha cabelo, já me maquiava, só que eu tinha esse pouco de... Era meio que um transtorno, porque assim, eu atendo bastante público masculino, hétero, gay, e o feminino também. E daí era complicado porque assim, eu usava unha pintada, eu estava maquiada, eu estava de cabelo escovado, de roupa feminina. Então eles chegavam e falavam assim, o Wesley vai te atender. E eu descia na escada, e tava lá uma figura feminina e eles perguntavam, como assim Wesley? Cadê o Wesley? Então isso era meio que até um transtorno, assim, eu me sentia constrangida por causa dessa ação, assim, eu me sentia com muita vergonha, entendeu? Porque assim, às vezes eu já passei muitas vezes, assim, despercebida mesmo, teve caras que cortavam comigo, falava, gostei do corte e tal, anota seu nome pra mim lá. E então, às vezes, quando as meninas da recepção iam anotar, elas colocavam Wesley. E isso me fazia mal, porque assim, muitos deixavam de vir, talvez pelo nome, porque influencia muito, assim. E outros não. Outros vinham, brincava e tinha esse nome e carinho, assim. Poxa, mas eu não consigo te chamar de Wesley porque o Wesley pra mim é uma figura masculina, eu te vejo como uma mulher. Então, acho que estava na hora de você colocar esse seu nome, falar para as clientes do seu nome mesmo, social. E eu acho que seria melhor mesmo, assim. Então, daí eu comecei a falar mesmo, assim, foi bem legal, porque clientes novos chegavam, qual é o seu nome? Gostei do corte, eu falava, Isabela, nossa, bonito nome, combina com você. Na verdade, eu nunca precisei falar para os meus pais, assim, dessa posição. E eles foram percebendo, a minha família também. A do meu pai é um pouco mais complicada, porque é nordestina, né? Então tem um certo preconceito, é uma pessoa que vive numa cidade pequena. Então, sim, ainda até hoje tem bastante preconceito em relação a isso. E foi bem complicado, sim, porque os meus primos se afastaram de mim, os meus tios, eu cheguei a brigar com meus tios por causa disso. Eles não queriam que os filhos deles andassem comigo, foi bem complicado, sim. E a minha mãe sempre esteve ao meu lado para tudo, assim, ao ponto de discutir com o irmão dela. E então, tenho sim, ainda tenho sim esse preconceito assim do lado da família, assim, da parte, a principal parte é do pai. Mas eu nem ligo, assim, eu sou super de boa. Eu acho que eu sinto feliz assim e eu não ligo pelo que ele acha. Na verdade, eu acho que na verdade eles não gostam de mim, não me amam mesmo, porque quando a gente gosta, nunca vai ter empecilho para nada. Na faculdade foi uma parte que eu consegui me descobrir ainda mais. Eu me sinto muito eu mesma. Assim, na faculdade ninguém me conhece por Wesley, ninguém sabe da minha história, eu também não acho legal estar contando assim. E eu já me apresentei como Isabela, os primeiros dias de aula ninguém sabia ainda, foi bem legal isso, porque assim, eu também até achei legal contar, porque assim, eu acho legal as pessoas assim, saber, assim, porque assim, mudando um pouco do assunto, mas assim, eu já fui em uma balada GLS, isso. E nesse dia era uma balada aberta ao público hétero também. Quando eu fui nessa balada, eu tava lá toda impecável. Eu nunca gostei de, tipo assim, ser muito exibida, andar de shortinho curto, vestido. Mas eu sempre soube me impor no lugar de uma mulher mesmo, assim. Sempre andar bem vestida, que roupas eu ir para certos tipos de lugares. Eu sempre soube diferenciar. Então eu fui nessa balada e bebi um pouco e acabei conhecendo um menino que não parava de olhar para mim. E ele chegou perto de mim, eu estava com meus amigos, e ele chegou perto de mim e começou a falar que eu era bonita, pediu meu telefone e pediu um beijo também. E daí eu comecei a conversar com ele e eu dei um beijo nele.
Então, quando eu dei um beijo nele, ele não ficou só contente com o beijo, assim, ele queria mais, ele queria andar de mão andada, de mão dada comigo. E ficou aquela coisa, então meus amigos, poxa, Isa, então fica com ele, a gente tá por aqui. E qualquer coisa chama a gente. Então a gente ficou na balada e, tipo, ele não parava de me beijar, não parava de falar que eu era bonita, ele pegou meu telefone. E teve uma hora que ele chegou bem próximo de mim, ao ponto de encoxar em mim. E quando ele encoxou, assim, por mais que, como eu falo, o fato de ser empecilho, porque assim, incomoda muito. Gente, põe pra trás, mas não é só pra pôr pra trás, assim, tem alguma coisa que é diferente da mulher, entendeu? Não é só pôr pra trás. Então, tava bem guardadinho, assim. Então, mas eu não sei, ele percebeu. E daí, quando ele percebeu, ele me bateu. Ele me agrediu mesmo e começou a falar: poxa, você é um homem, você isso, aquilo. Ele começou a me bater. Mesmo assim, no outro dia eu vim trabalhar, eu não consegui trabalhar porque eu tava toda roxa, eu tava muito mal mesmo. Então, aquilo me fez muito mal mesmo, assim, ao ponto de eu parar com essa coisa de tipo assim, eu quero passar despercebida. Sim, é legal sim, mas é legal também que as pessoas saibam que eu sou trans, porque assim, querendo ou não, ainda tem muito preconceito, ainda tem muitos caras assim como esse cara, idiotas, né, de mente estúpida, né. Então, a partir desse dia, assim, me fez ficar muito mal e eu achei legal contar para as pessoas da faculdade, assim, não chegar em frente à sala e contar: eu sou trans, mas assim, eu contei de uma forma mais sutil. E é bem legal, assim, o fato da faculdade, porque eu tô sempre Isabela, os professores Isabela, então não teve essa fase de Wesley na faculdade. E é bem legal isso, porque às vezes, por causa do banheiro, eu me sinto mais à vontade também, né? Tô sempre com as meninas, isso me faz bem, assim, na academia, por exemplo. Eu senti um pouco de receio, porque eles queriam que eu frequentasse o banheiro masculino. Até então eu frequentava e eu não me sentia bem, por causa que, assim, gente, eu uso roupa íntima feminina, eu uso sapato feminino, eu uso roupa feminina, eu uso sutiã. Então era meio que complexo estar com roupa assim na frente de um monte de homem que, assim, não te respeitava e ficava pelado na sua frente. Então, assim, eu sentia vergonha alheia. Eu não me sentia muito bem vendo aquelas pessoas, sim, eram bonitas, sim, eram gostosas, mas eu não me sentia bem por causa que eu não me sentia, tipo, que falta de respeito que eles têm, assim, eles sabem que eu sou assim, eles fazem questão de ficar assim. Então, assim, muitos davam em cima de mim, muitos, ficava até excitado na minha frente, eu achava muito falta de respeito. Então, assim, aquilo foi me incomodando ao ponto de eu falar com o gerente da academia que eu iria sair da academia se eu não fosse pro banheiro feminino, né? Então, eles concordaram, viram que era aquilo mesmo, né? E eu acabei frequentando o banheiro feminino até hoje. Eu nunca tive problema no banheiro feminino, assim. O meu pênis, sim, é um empecilho pra mim, entendeu? Assim, já conversei bastante com o meu psicólogo e ele já falou que eu tenho que ver o meu pênis de outra forma. E eles são muito engraçados, né? Porque eles vê um jeito de você não querer operar, mesmo assim, ao ponto tipo assim, não precisa, só que eles não entendem. E ele fala que eu tenho que ver o meu pênis de outra forma, até com um clitóris tipo crescido, só que não, gente, é diferente, porque incomoda muito, assim, incomoda no sexo, como eu te falei, até vestir uma roupa. A questão do SUS, sim. Tenho várias clientes que trabalham no Hospital das Clínicas, né? E que lá é um dos maiores locais, assim, para esse acolhimento, assim. E só que, assim, é muita fila. Eu tentei entrar com um psicólogo, psiquiatra e endócrino lá, mas, assim, é muita fila de espera. Tem que fazer um par de exames. Então é um pouco complicado, sim. Assim, eu até gostaria mesmo, porque eu acho que o processo seria até melhor, né?
e são pessoas bem capacitadas, mas não, assim, no momento eu tô fazendo mais convênio, mais por conta própria mesmo, assim. Mas eu adoraria mesmo, assim, começar pelo SUS, mas eu não faço porque, assim, é muita fila de espera, é muita gente, então, assim, graças a Deus hoje eu me vejo na condição de ter esse dinheiro de pagar um endócrino, de pagar o meu convênio, então eu posso, sim, tá indo no convênio. Então eu dou essa oportunidade para outras trans que talvez não tenham essas condições de pagar esse endócrino. Porque, assim, eu nunca me senti legal em tomar nada por conta própria. Assim, eu acho que é um grande risco à minha própria saúde mesmo e, querendo ou não, eu me amo, assim, eu não ligo só a minha aparência física, entendeu? O dia que eu fizer a minha cirurgia, eu não vou contar pra assim, só pra um namorado que eu me envolver, eu vou contar pra ele que eu sou trans, mas a não ser, acho que não há necessidade de você estar falando, então eu fiz cirurgia, entendeu? Mas não conheço nenhuma que fez cirurgia, mas eu conheço bastante que tem silicone, que toma hormônio, até por conta própria mesmo, assim. Então é um pouco complicado, porque eu sempre dou conselho para elas não tomar por conta própria a questão do hormônio, porque gera vários problemas, tem essa questão também do silicone industrial. Assim, eu já vi vários casos que, assim, dá muita dó, porque a gente olha para os pés delas, tipo, é enorme, gente, o silicone desce todo para os pés, e elas não conseguem usar salto, nada, tipo, o pé fica como se tivesse uma elefantise. Eu não vejo como uma doença, assim, como eu te falo, eu sou bastante feliz. Se tivesse que nascer de novo, eu nasceria assim de novo, mas se pudesse escolher entre ser homem e mulher, óbvio que eu queria nascer uma mulher mesmo.